Vamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Nosso convidado de hoje, o escritor Vanderlei Francisco da Silva, nos traz aqui a obra que já começa com um título provocativo: Pecados Permitidos, Outros Desejos de Maria. Vanderlei, é um prazer tê-lo conosco. Prazer estar aqui contigo, conversando sobre a Maria, a Simétrina, e tentar traduzir um pouquinho disso que foi escrito de uma forma que não deixe dúvidas a respeito, né, desses pecados. Para início de conversa, o pecado, e sobretudo para quem tem uma educação cristã, sempre remete ao proibido, devemos evitar, não podemos pecar. E tu fazes uma alegoria no decorrer do texto de uma forma interessante e que não fica também agressivo para os leitores da Bíblia, para as pessoas que seguem a religião, mas tu escreves em tons de mandamentos, usando personagens, e há uma série de episódios amorosos, nós vamos poder detalhar alguns deles, claro, nem tudo vai ser possível, e que sempre há nos diálogos um tom de você não deve fazer isso, você faz tal situação, sempre em tom de mandamentos. E como é que tu enxergaste essa forma de compor alegorias sem te tornar agressivo com relação aos próprios fundamentos bíblicos? Na medida em que se analisa a formação cultural do nosso povo, e então você vai conseguindo perceber essas nuances, onde existe sim, para cada comportamento, um não comportamento. Existe lá um artifício escrito, conjugado, que diz: isso não pode, isso pode. Mas a vida humana tem sido, ao longo do tempo, uma grande disputa com o permitido e o proibido. Sim, é uma dualidade, né? Principalmente nos dias atuais, e esse peso sempre foi maior para a mulher. Isso tu pode, isso tu deve conter, isso nem pensar em fazer. E na medida que isso vai evoluindo, foram se quebrando barreiras, né? Eu quero deixar bem claro que o texto é muito cuidadoso nesse sentido, mas eu imagino o desafio que foi para ti construir o enredo sem se tornar agressivo, né? E nós temos aí cenas que são descritas no livro de bastante lascividade, sensualidade, envolvendo as relações, enfim, e ao mesmo tempo não se torna agressivo, como eu já disse, né? Foi um reescrever, e escrever e reescrever de muitas vezes, porque você se torna leitor do que você mesmo escreve. Vai lá, escreve, daqui a pouco, volta no dia seguinte, analisa, pô, isso aqui vai ferir um pouquinho. É uma pesquisa de campo constante. Você escreve uma página, guarda, volta para o convívio normal e analisa o contexto disso numa conversa trivial, no bar, no ônibus, na rodoviária, em vários lugares. De repente, 2, 3 palavras, isso fere. Vamos recolher, vamos reescrever. Isso é a pesquisa de campo. Vamos entrar na história propriamente dita. O enredo já abre com um episódio bastante marcante, que é uma menina tendo uma jovem já em trabalho de parto em um navio, e o pai dela, que você já começa escrevendo o senhor começa descrevendo como um comandante, digamos, do navio, e ela morre no parto, né? E ela morre durante o trabalho de parto, e aí tem a menina que vai se chamar
Simétrina. Simétrina. Eu sempre me confundo com o nome Simétrina. Eu sempre acho Simétrina, mas Simétrina. E vamos falar também desse nome. E aí o enredo todo se discorre a partir dessa protagonista, a Simétrina, que aí sim vai ter os seus envolvimentos, as suas dúvidas, as suas inquietações. Mas num primeiro momento, por que essa escolha do nome Simétrina? Simétrina, porque ela é filha de uma grega. Os gregos... Filha de uma grega com um brasileiro. Com um brasileiro. Os gregos, eles têm, historicamente, né, uma predileção pela perfeição, pela simetria perfeita. Daí eu fui buscar esse nome, porque em um determinado momento a própria mãe, antes da morte, justifica para o pai Simétrina, porque tem tudo a ver com a beleza dela, com a perfeição dela, para ser feliz. Então, ela veio perfeita para ser feliz, de uma simetria física e, na visão dessa mãe, espiritual perfeita, para ser feliz. Então, essa simetria que gerou o nome Simétrina. E depois, no decorrer da história, o próprio avô da menina, no caso o pai da jovem que morre no trabalho de parto, decide entregar o bebê, então, aos braços do pai brasileiro. E ela havia engravidado numa aventura, numa atividade em alto mar, um ano antes e tal. E é interessante que a Simétrina passa a conviver com o pai em solo brasileiro. O pai dela, o Lúcio, se eu não estou enganado. O Lúcio, o nome do personagem. E o Lúcio tem uma vida um pouco desregrada para ficarmos num ponto mínimo. Com muitas mulheres, ele passa a ter mais filhos também, e a Simétrina se acostuma com essa rotina. De várias mães? De várias mães e de vários irmãos também, né? Vários irmãos. E eu gostaria que nós problematizássemos isso na própria formação da personagem, a influência que teve essa convivência com uma vida que, para os padrões formais, seria considerada desregrada. Para muitos está tudo certo, então também não vamos ser aqui politicamente correto de dizer, mas vamos dizer, uma vida desregrada. A Simétrina, ela é educada e ela tem o ponto de referência dela, a avó, Maria Cláudia, a mãe do Lúcio, que faz parte de todo esse contexto considerado desregrado, que ela banca o desregramento do filho e transforma isso numa vida normal, num cotidiano que dentro do mundo que ela cria para o filho é normal. Claro que a questão de regra vai muito do ponto de vista dos também. Conceitos dela. Dos conceitos familiares. Né? Esses conceitos da Maria Cláudia são passados para a neta no momento em que, e veja bem, aí está um cumprimento do que nós chamamos do politicamente correto de regra. Ela só passa esses conceitos a partir do momento em que a Simétrina completa 18 anos. Que ela ganha, inclusive, um diário, e aí no enredo tu descreves que o diário vem com um certo prefácio, digamos assim, que é uma mensagem da avó. Carta da avó. Digamos assim, agora você é maior de idade, então você vai ter que se preparar para uma série de circunstâncias, e descreve principalmente como é que se dá a relação entre homem e mulher. E aí vem aqueles conceitos, por que o homem convida a mulher para jantar logo que está conhecendo, quais são os reais objetivos que o homem tem. Exatamente. Quando leva a mulher ao cinema, e aí ela ganha um carro também de presente do... Porque eles vivem num mundo luxuoso, né? Esse conceito que a avó passa para a neta, inclusive gerou, até teve uma senhora que me abordou na rua logo depois do lançamento do livro, e ela disse: se tivesse escrito uma carta dessas para a neta dela, a neta não tinha quebrado a cara tantas vezes. Foi muito interessante,
porque esse prefácio dá um norte de liberdade e responsabilidade da neta. Olha, tu vai ser responsável pelas tuas escolhas. Claro. Mas o permitido e o proibido é tu mesmo que vai fazer no teu caminho. Então, esse conceito todo que a avó traça é um conceito dentro daquele mundo que ela rege. Aquele mundo familiar que ela rege. É uma família diferente do padrão? É. Mas não é uma família que está ferindo o padrão geral, o padrão social do meio em que vive. Então é uma família que consegue viver os dramas de todas as famílias e, ao mesmo tempo, ser diferente. Então, a Simétrina está só iniciando essa caminhada que a avó já fez. E em dado momento, com o desenrolar da história, a própria Simétrina vai repetir, digamos assim, é quase como um viés cíclico, né? Os descendentes dela, digamos assim, vão receber as mesmas orientações e um perfil semelhante de comportamento que nos dá uma ideia de que não termina esse padrão, digamos assim, de conduta. E mesmo a Simétrina, com uma idade um pouco mais avançada, ainda compartilha dos mesmos comportamentos, que, digamos assim, seria quase com um perfil mais existencialista, voltado ao prazer, realmente, né? Eu não diria que ela seja assim, se eu falasse apenas ela está voltada ao prazer, eu estaria tornando ela assim meio devassa. Mas o ser feliz dentro do teu conceito, não podar aquilo que te faz feliz simplesmente porque não é padrão, porque não fecha com a maioria. Então, em determinado momento, a avó diz para ela que as escolhas dela, independente de serem homens ou mulheres, e aí uma liberdade para escolher o que quiser, são escolhas dela, que não remete a ela ter que dar satisfação ao mundo da felicidade dela, desde que essa felicidade não esteja implicando na infelicidade de ninguém. Eu separei aqui alguns trechos para quem nos acompanha ter uma noção do tom da escrita do livro. Na página 24, por exemplo, está aqui sendo descrito, que é interessante, ao longo dos diálogos também há um momento de descrições, não chega a ser aquela presença do narrador que conta em primeira pessoa. Não isso, mas há um espaço descritivo que está para além dos próprios diálogos. Então a francesa solta o cabelo, faz valer sua voz e seus atributos, e brinca de amor e de amar. Na página 84 temos uma descrição interessante também, num dos diálogos, ó. O que difere o cigano do viajante comum é que esse povo viaja para levar a felicidade a outros lugares, enquanto os demais povos perambulam em busca da felicidade. Outro chumaço de folhas de louro foi jogado ao fogo, e o benjoim e a mirra ajudaram a aromatizar a brisa morna da noite. Então, o que eu trago com isso? Os próprios diálogos e ali as descrições dá uma noção de um ambiente, digamos, que se propõe um pouco mais aprazível. Aí vai na ideia que tu falas, da busca pela felicidade, da busca por alegria. Eu queria ainda emendar uma questão para ti. Como é que foi conduzir esses diálogos, por exemplo, quando nós tratamos daquele prefácio que a avó colocou no diário a ser presenteado para a neta que acaba de atingir a maioridade, a própria Simétrina, como conduzir esse formato em tom de mandamento sem se tornar vulgar
mantendo a seriedade que o momento descrito no texto exigia? Eu diria que isso foi escrever sobre o mundo feminino é sempre mais complicado. Então, eu diria que essa resposta está nas notas iniciais desse livro, onde eu recolho alguns pensamentos, e aí são as culpas das Marias que eu conheci ao longo da minha vida. Porque essas Marias, e aí você vai ver que estão incluídos aí minha mãe, minha tia e outras Marias, né, que são senhoras que eu tive contato ao longo da minha vida, e eu estou falando de senhoras bem de idade, que acabam influenciando nesses ensinamentos. Então, o tom de mandamento se originou delas. Porque era aquele conselho, aquela coisa que eu ouvi muitas vezes, elas dizendo para as filhas, para as netas, e dando exemplos do não repita o que eu fiz de errado, ou repita o que eu fiz de certo. Essas coisas essa resposta está justamente nessas Marias. Por isso que eu fiz questão de agregar algumas Marias aí e os pensamentos dela. Porque colhendo isso, saiu toda a facilitação desses diálogos aí. Conseguir escrever esses diálogos em tom de mandamento. E sem se tornar vulgar, porque seria bem arriscado que tu, de certo modo, descambasse para vulgaridade. E aconteceu exatamente o contrário. Né? O livro acaba se tornando até inteligente nesse aspecto, né? De não... Tu ganha nobreza familiar. Ou seja, tu mantém o diálogo do conselho doméstico sem aquela apelação do conflito doméstico. Eu entendo o que tu quer dizer. A ideia é que tem os mandamentos, existem os conselhos, mas isso não significa uma censura. Ou faz assim ou não tem outra opção. Quer dizer, porque, o conselho está dado, agora o sujeito tem a liberdade de escolher para o caminho que irá trilhar, né? Porque, no fundo, as famílias, em geral, e aí agora sim é perigoso falar das famílias em geral, tá? Não tenho aqui a pretensão de falar julgando família, mas ninguém segue a regra 100%, nem a Constituição, nem a Bíblia. Né? Nós temos provas políticas disso e nós temos provas religiosas disso. Sim. Então, ninguém segue a regra assim, simetricamente, a religião, nem a Constituição. E a própria simétrica, embora pelo nome, também não segue a risca aquilo que é aconselhado a ela. Então, ela pode ter no nome a simetria, mas isso não significa que no viver ela tenha que ser simetricamente fiel. Claro. Porque se você você corre o risco de seguir a risco o que está escrito, seja no Alcorão, seja no Torá, seja na Bíblia, seja no que for, e ser chamado de fanático ou extremista. Ou seguir à risca. E aí nós vivemos também esse conflito político, porque ou seguir à risca este ou aquele lado e ser chamado de extremista. Então, as famílias e esse conflito familiar que existe hoje é justamente em chegar até a porta com um conceito e dali para fora dizer, eu vou ter que ponderar isso para não perder as minhas raízes e os ensinamentos internos, mas também eu tenho que conviver ali fora. Então, esse limite é o perigo. Vanderlei, eu quero te agradecer. Nós estamos um pouco além do nosso tempo
Eu gostaria que, de uma forma breve, claro, é sempre um desafio quando nós tratamos de uma obra, nós não temos a pretensão de contar a história toda, mas pura e simplesmente fazer uma provocação para quem está nos acompanhando, se interesse e daí se aproprie ainda mais do livro. Fica um espaço, então, para que tu toque num ponto que não abordamos até aqui e faça as tuas considerações. Para quem leu Os Desejos de Maria, que é a primeira parte, esse é a sequência dessa saga de Maria. Para quem não leu, Pecados Permitidos, eu considero um livro romântico, porque na essência está todos os conflitos de uma família, os conflitos de uma família regida, sim, por uma matriarca que se aventurou a amar, a odiar, a pecar, a se redimir, mas que viveu e que vive intensamente. Então, esse viver intensamente sem ferir o mundo lá fora, lambendo as próprias feridas. Então, Pecados Permitidos é o que ela se permite sem ferir o outro. E aproveitando, eu até não havia lembrado de comentar, nós estamos numa trilogia. Então, tu te propões a uma terceira sequência. O que já é possível antecipar de uma forma bem breve mesmo da terceira parte que deverá ser lançada, creio eu, nos próximos meses ou daqui a um ano? Isso vai muito do... Já escreveste alguma coisa? Eu tenho um direcionamento, porque há uma pergunta constante. E esse filho, esse bendito fruto entre tantas mulheres... Porque, na verdade, o livro ele não tem um final ainda, né? Ele deixa em aberto. Então, por isso que eu estou te perguntando. Esse bendito fruto, porque o Lúcio é o bendito fruto entre tantas mulheres naquela família, né? Claro. E ele tem um destino. E esse destino vai ser traçado na terceira parte, sim. Bom, então vamos aguardar. Já fica o convite para que quando tivermos a continuidade, a extensão, tu retornes aqui para conversar conosco e também dar uma satisfação a quem nos acompanha, porque quem vai ler vai esperar um final, e esse final está sendo gestado ainda. Não será agora que as pessoas conhecerão o final, vai ficar esse suspense. Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Agradeço a você por essa oportunidade e que as pessoas se permitam pecar um pouquinho. É uma boa provocação, sem dúvida nenhuma. Esse, então, foi o livro do qual tratamos hoje, Pecados Permitidos, Outros Desejos de Maria, com o escritor Vanderlei Francisco da Silva. Ao mesmo tempo, convido a todos para que continuem sintonizados no nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.